vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, já tinham passado 18 dias. Aquele golpe mais difícil, aquela cacetada da notícia, aquela notícia que te leva a nocaute, aquela que te derruba, aquela que te deixa no chão. Aquela notícia tão forte, tão pesada, da qual você acredita de que não irá se recuperar. Já tinha acontecido havia 18 dias. Eu não tinha morrido. Que Deus é maravilhoso. Eu achei que fosse morrer. Mas eu não tinha morrido. 18 dias depois, eu havia sobrevivido à notícia. Mas ela era muito triste. A notícia era muito pesada. Ravi, meu filho Ravi, ele contando os seus 32 anos de idade, meu Deus do céu, ele estava ali, e ali agora eu estava. 18 dias depois, eu estava numa UTI, Ravi ligado àquele monte de aparelhos, um tubo na boca, aqueles monitores que mostravam batidas do coração, oxigenação, enfermeiras e médicos com máscaras e silêncio absoluto e total. Ele tinha tantos amigos. Ele estava na flor da idade, 32 anos. Tantos dos seus amigos e amigas queriam entrar na UTI para ver o Ravi, mas não havia uma autorização médica para que isso ocorresse. Não pode, a UTI é restrita. Para a senhora, sim. A senhora que a mãe está liberada. E ainda assim, esse liberado não era liberado para o período todo, não. Era um pequeno espaço de tempo que eu ficava ali. E no momento em que eu ficava ali na UTI, Ravi ligado àqueles aparelhos todos, 32 anos, tão jovem, tão cheio de vida, tão bonito. Eu às vezes assim, eu tocava na mão dele, a mão dele inerte, parada, como se morto estivesse. Eu tocava a mão dele, ainda ferida. Eu tocava assim a mão dele e eu falava: Ravi, sou eu, sua mãe, tô aqui. Eu tô aqui com você. Você não tá sozinho. A mãe tá aqui na UTI com você e eu quero te informar que tem um monte de gente querendo entrar aqui. Seus amigos, todos seus amigos. Milton, Carlinhos, Eduardo, Alexandre, Zé Antônio, Luiz Carlos, a Camila, a Vanessa, a Carol, a Gisele, a Paula.
Tá todo mundo, sabe, doido para entrar aqui para te fazer uma visita, mas exatamente por você estar na UTI, eles estão impedidos nesse momento. Mas todos estão te mandando um beijo. A mãe tá aqui. A mãe tá aqui do teu lado, lhe passando a energia positiva, lhe passando o amor, o carinho que brota e nasce do coração da sua mãe. Eu tô aqui. Eu falava pro Ravi, ele não tinha reação. Eu desabafava com o Ravi ali na UTI, mas ele não tinha reação, falando dos amigos, falando de todo mundo. Falando da avó, das tias, dos primos, falando de todos. Ele não tinha reação e nem poderia ter, afinal de contas ele estava desacordado na UTI. Havia 18 dias. Ele gostava tanto de motocicleta. Não que tivesse necessidade, porque às vezes a pessoa tem necessidade de trabalhar com moto. Quantas e quantas pessoas eu conheço que trabalham como motoboy fazendo as suas entregas. É gente que precisa e sobrevive desse tipo de trabalho. No entanto, o Ravi não, era por esporte. Aliás, eu acho que ele herdou isso do pai dele, de quem eu tinha ficado viúva. O pai dele morreu tão cedo. Não, o pai dele não sofreu nenhum tipo de acidente. O acidente com o pai foi vascular cerebral, foi um derrame. Primeiro isquêmico e depois hemorrágico. E ele não resistiu, morreu cedo. O Ravi, eu passei a tomar conta dele desde os 5 anos, sozinho, digo. Eu sempre cuidei dele como mãe, mas a partir dos 5 anos eu passei a cuidar dele como pai e mãe, porque eu fiquei viúva. E não medi esforços nem sacrifícios, fui à luta. E quantas vezes eu me desdobrava fazendo bolo, torta, que eu havia aprendido com a minha querida e amada mãe. É ela que me deu esse nome de Marieta, o nome da minha amada mãe, Dona Júlia. Ela me ensinou e me fez uma exímia cozinheira, tal qual era ela. E eu aprendi, especialmente os doces, os bolos, as tortas. A minha mãe vinha de uma família muito prendada nessa área. E foi a minha sorte, porque esses bolos e tortas me davam um extra. E depois eu acabei aprendendo artesanato e me tornei também professora de artesanato. Então eu tinha alunas na área do artesanato, na área da pintura em porcelana. E além disso, eu ainda fazia as tortas e bolos para fora. E era daí que vinha o dinheiro, somada à pensão do meu marido, que ele havia me deixado. Deu para a gente ter uma vida digna, uma vida boa até. Jamais eu passei qualquer tipo de dificuldade, eu não posso ser injusta com a vida. Não foi uma vida fácil, não foi uma vida de grandes sobras, difícil sobrar, mas foi uma vida digna, acima de tudo digna. Tinha sido assim. O Ravi havia continuado estudando numa escola particular. Ali ele seguiu, concluiu ginásio, depois fez o seu colegial, tudo em escola particular. E vou dizer uma coisa, ele entrou para uma faculdade e se formou na faculdade, diga-se de passagem, uma faculdade muito respeitada, se formou em Direito. E era um bom advogado. Aos 32 anos, até a fatídica data, ele havia se revelado um bom advogado, ganhando causas importantes para o escritório para o qual trabalhava.
Eu tinha orgulho, muito orgulho de ver o meu filho formado, sabe? Muito orgulho. Eu tive no dia da formatura dele, chorando e lamentando a ausência do pai, que, como eu já disse, morrera quando ele tinha 5 aninhos. Mas eu estava ali, feliz, me desdobrando e assistindo a tudo que ele fazia. Curtimos juntos aquela formatura. Dancei com ele. Ravi. Desse ponto de vista financeiro, ele havia dado sequência direitinha a tudo que eu havia ensinado para ele. Eu não podia reclamar de absolutamente nada. Só uma coisa eu reclamava do Ravi: o amor que ele tinha pelas motos. Ele comprou uma dessas esportivas. Ele comprou uma moto esportiva. Ele não tinha a menor necessidade, porque ele tinha um carro. Então a moto entrou como um segundo veículo na vida dele. E ultimamente, o Ravi, ele estava saindo todo final de semana, mas em estrada, em viagem com a moto. Tem um lugarejo não muito distante da nossa cidade. Dista mais ou menos uns 30 quilômetros. Valo Verde é o nome do lugar. Lugar bonito, gostoso, com bons restaurantes. Então ele saía da nossa cidade, enfrentava aqueles 30 quilômetros, ia para o Valo Verde. Ultimamente, então, ele vinha fazendo isso praticamente todo final de semana. Eu andava até desconfiado de algum novo amor, porque nesse tocante também é importante que eu diga para vocês: o Ravi ainda não tinha se encontrado. No quesito amor, faltava para o Ravi ainda um acontecimento, um bom acontecimento. Para que vocês tenham uma ideia, ele tinha tido namoradas. A última dessas namoradas foi uma moça muito bonita, chamada Jane. Ele ficou com a Jane mais de 3 anos, quase 4. Eu acreditei piamente que ele fosse casar com ela, com a Jane. Houve um momento até que a Jane engravidou. E aí o casamento foi entabulado. Foi marcado o casamento da Jane com o Ravi. No entanto, essa gravidez não foi muito avante. Porque quando a Jane chegou ao 3º mês de gestação, espontaneamente houve uma interrupção da gravidez. Foi a chamada perda natural do bebê. E aquilo mexeu tanto com a cabeça dela, e acho que mexeu também com a cabeça do Ravi, que o namoro que vinha sólido e se preparando para se tornar um casamento em breve, acabou. Eu cheguei até a questionar o Ravi. Então, na verdade, não havia assim um amor honesto, sincero entre vocês. Era o menino, a criança, que estava prendendo vocês. Era a gravidez. Ao que o Ravi prontamente negou, sem ter uma resposta cabal, definitiva. Mas a verdade era essa: se separaram. Foi uma fase difícil para o Ravi, ele sofreu muito. Eu tenho certeza absoluta, devido ao sofrimento do Ravi, que a iniciativa de terminar o namoro foi da Jane, não foi dele. Ficou claro para mim. Senão ele não teria mergulhado naquele caos, naquela tristeza. Ele andou flertando com uma coisa chamada depressão. Fiquei até preocupada. Foi até por isso que eu briguei menos com ele quando ele decidiu ter a moto, sabe? Ele resolveu comprar a moto esportiva. Foi exatamente nessa fase. Eu teria tido mais garra para evitar que isso ocorresse. Como mãe, você sabe que como é uma mãe quando ela quer uma coisa e uma mãe quando ela não quer que aquilo ocorra. Eu teria tido mais garra para brigar com ele. No entanto, eu fraquejei, porque ele vinha num sofrer muito grande depois do término de namoro com a Jane.
Sem contar que não era só o término do namoro. De certa forma, era a perda de um nenê. Ah, mas ela tinha apenas 3 meses de gestação. Sim, é verdade. Mas era um nenê. Era. E ela foi informada, era um menino. Era um menino, isso mexia com a cabeça dela, óbvio, e mexia também com a cabeça dele, óbvio que sim. Então, por isso que eu não lutei tanto contra, embora eu fosse contra a moto, mas eu não lutei tanto contra, porque ele andava tão triste e perto de depressivo, e ele comprou a moto. E realmente, a partir da moto, ele voltou a curtir a vida, curtir a sua liberdade, a sua juventude, e passou a conhecer outras pessoas. Ele sempre teve uma facilidade incrível de conquistar, tanto que solteiro, olha que coisa interessante, ele solteiro, ele era convidado pelos amigos para ser padrinho de casamento. Não é normal isso. Normalmente o pessoal convida assim, padrinho de casamento com madrinha vai ser, né, o casal tal. Ele não formava casal, mas ele era tão estimado que amiga, eu quero que você, Ravi, seja meu padrinho de casamento. Você vai ser com a fulana. Eles escolhiam também uma moça. Você vai ser com a fulana, com a Beltrana. E eu, assim, como mãe, ficava na expectativa, quem sabe até de dar certo. Essa coisa de ser padrinho e madrinha juntas, né? De repente uma hora dá certo. No entanto, ficava realmente só para aquele evento, aquele casal formado. Mas isso eu estou colocando aqui para que vocês entendam o quanto ele era benquisto e querido no ambiente de amizade. Foi assim, até que há 18 dias, no dia que eu resolvi escrever para você, tinha 18 dias que tinha acontecido. Foi exatamente depois de eu ter passado pela UTI. Eu cheguei em casa e falei, essa carta eu vou fazer, essa história eu vou contar. E eu comecei a escrever, mas foi só o início. Foi uma carta que eu fui escrevendo aos pouquinhos, uma história que eu guardava, sabe? Primeira parte, segunda parte, eu ia guardando comigo. Porque a história, ela não estava terminada quando eu comecei a escrever, ela estava em construção. História em construção. Até você poderia criar um quadro aí no seu canal no YouTube ou no rádio das histórias em construção. A história, quando eu comecei a escrever, ela estava em obras, estava sendo construída. Então, 18 dias anterior ao início dessa minha carta, depois que eu saí da UTI, foi que aconteceu. Ele tinha ido para o Valo Verde com a moto, e foi na volta do Valo Verde, foi no retorno do Valo Verde, que lamentavelmente aconteceu um acidente. A estrada que une a nossa cidade ao Valo Verde é muito cheia de curvas, uma região serrana. E ele teve um toque de um veículo. Ele teve um toque de um veículo que a gente não conseguiu detectar, determinar. Não sabíamos se era caminhão, se era carro, se era outra moto. Mas ele teve um toque de um outro veículo. Por incrível que pareça, num dos paralamas da moto esportiva dele ficou a cor. Ficou uma cor que gente especialista, viu como sendo vermelho. Aquele toquinho de vermelho que devia estar nesse carro, ou nessa outra moto, ou nesse caminhão, em alguma coisa. Ficou um toque de vermelho. E ele perdeu completamente o equilíbrio e a direção da moto e caiu numa ribanceira na serra. Olha, ele teria morrido ali, gente.
Ali, naquela curva daquele caminho, naquela serra, teria sido o fim do Ravi. Não fosse um milagre ter acontecido, sabe? E um milagre aconteceu porque tinha um senhor na serra, ele tinha umas ovelhas. Ele pastoreava umas ovelhas, ele tinha lá uma propriedade, vamos chamar de um sítio, e ele pastoreava umas ovelhas. E um dia o cachorro que o ajudava no pastoreio das ovelhas, ele sai daquele lugar que estava o senhor e vai numa direção assim oposta, e o senhor chamando pelo nome do cachorro, gritando pelo nome do cachorro, não, querendo corrigir o cachorro que estava indo para uma direção errada. E esse cachorro parou e começou a latir. O senhor logo entendeu que talvez fosse uma ovelha ferida, uma ovelha até morta. Puxa vida, será que eu perdi essa ovelha e não sabia? Disse ainda o senhor. E aí quando o senhor caminhou, ele encontra o Ravi, meu filho, que estava desacordado, deitado no chão. E imediatamente tomou o pulso do Ravi e sentiu que pulsava, havia vida. Todas as providências foram tomadas, o socorro chamado. A Ravi conduzido ao hospital da nossa cidade, que é uma boa cidade, é uma cidade de média para grande. Assistido, atendido, ele foi direto para uma UTI. E exatamente nesse instante, através de documentação, fizeram contato comigo e eu fui comunicado para a pior notícia da minha vida, a pior, de que Ravi estava numa UTI depois de ter sofrido um acidente. Senti o baque e fiquei desesperada logo na primeira visita, porque eu vi que a situação era grave. Os médicos diziam: olha, o cérebro do Ravi tem o que a gente chama de atividade mínima. Essa conversa é importante que eu explique para vocês, porque eu sou leiga, tanto quanto talvez a maioria que esteja ouvindo. Mas o médico, quando ele falou assim, a atividade cerebral do Ravi é mínima. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer o seguinte, que ele pode entrar em morte cerebral a qualquer momento. E se isso acontecer, aí não tem volta. Ele tem ainda uma atividade mínima. A gente não pode dizer que ele tenha tido morte cerebral, mas falta muito pouco. Então eu queria saber da senhora, não, eu não vou fazer nenhum documento agora, não é hora. Mas ele chegou a falar para a senhora sobre doação de órgãos. Quando o médico me falou aquilo, meu Deus do céu. Eu não vou fazer nenhum documento, não é hora. Ele tem atividade cerebral mínima, mas pode acontecer. Eu só quero que a senhora pense a respeito. Depois não precisa me responder agora. Se houve nos contatos de vocês, nas conversas de vocês, ele chegou a falar com a senhora sobre a doação de órgãos. Meu Deus do céu, quando o médico me falou assim. Quando o médico falou assim, o chão se abriu, sabe? Quando o chão se abre sobre os seus pés e você começa a cair num abismo, um abismo que não tem mais fim. Eu fui sentindo todas aquelas dores,
a proposta do médico era uma coisa, não havia uma proposta formal, mas era uma coisa assim: a senhora precisa pensar nisso, a senhora precisa pensar nesse assunto. E pensar nesse assunto significava para mim que meu filho pudesse morrer a qualquer momento, a qualquer instante. Foi naquele dia que o médico me falou isso. No 18º dia pós-acidente. Foi no dia que o médico me disse isso, no número 18, era o dia de número 18, que eu entrei naquela UTI. E foi assim que eu comecei a escrever essa minha história. No 18º dia, que eu vendo meu filho ligado naqueles aparelhos, que conversando com meu filho, colocando a minha mão sobre a mão dele, tentando transmitir a ele uma energia positiva, algum tipo de energia que pudesse ajudá-lo na recuperação. Pensando naquilo que o médico me havia falado, eu já tinha dado o recado dos amigos que queriam visitá-lo, dos parentes que queriam estar ali e que não podiam, porque nós estávamos numa área muito restrita de um hospital. A UTI é uma área restritíssima. Foi nesse momento, quando eu já ia me preparando para ir embora, porque a enfermeira, a Isaltina, uma negra bonita, essa enfermeira Isaltina, eu tinha construído uma bela amizade com ela ali na UTI. Então ela já me deu um sinal, a Isaltina me deu um sinal de que ela era muito tolerante e paciente comigo. Mas ela me deu sinal de que os médicos já começavam a cobrar, que meu tempo estava se esgotando. Então a Isaltina, quando ela piscou para mim, eu tinha entendido o sinal, eu arrisquei falar com o Ravi. A minha mão estava assim em cima da mão dele, mas eu falei baixinho, para que ninguém me ouvisse. Eu sabia que talvez ele não pudesse me ouvir naquela hora, então eu falei baixinho: Ravi, o médico me falou sobre doação de órgãos. A mãe está sofrendo muito. Eu não quero que isso ocorra, não por egoísmo, porque eu quero você vivo, Ravi. Mas se você quiser que os seus órgãos sejam doados, me dá um sinal. É muito difícil para a mãe fazer essa pergunta para você, mas me dá um sinal. Eu até propus: aperta um pouco a minha mão. Não aconteceu absolutamente nada. A mão dele permaneceu inerte. Ele parecia não me ouvir em nenhuma palavra. Eu ainda fiquei um tempo assim. Me dá um sinal. Então me faz sonhar com você. Foi o último apelo. Ravi, então me faz sonhar com você, filho. É tão difícil para uma mãe. Ravi, então me faz sonhar com você. Faça com que a mãe sonhe com você. Foi o pedido que eu fiz a ele. A minha enfermeira amiga tocava meu ombro e, praticamente abraçada a mim, caminhou comigo aqueles passos até que nós deixamos o ambiente da UTI lá fora. Ela disse: força, posso dizer uma coisa para a senhora? Eu falei: pode, Isaltina. Ele está mal, ele está muito mal, mas sei não.
Eu acho que ele vai... Você está falando sério? Eu acho. Calma. Não, a Exaltina não prometeu nada. Ela não tinha autoridade para isso. Ela era uma enfermeira que se tornou minha amiga. E talvez até pelo grau de amizade, ela procurou me dar uma palavra de alento, de carinho, de força. Aquilo me fez... Eu me senti melhor. Sim, aquilo me fez sentir melhor. Eu me sentia melhor. 18º dia após o acidente, foi assim que eu fui embora. E assim que eu cheguei em casa, eu pensei em você, meu amigo. Falei, eu vou escrever essa história. É uma história inacabada, é uma história em construção, mas eu vou começar a escrever. E foi ali que eu escrevi o que eu chamo de essa parte da história. Naquele dia, como eu moro numa região serrana, fez um pouquinho de frio na minha cidade. E eu tinha feito uma sopa gostosa, eu adoro capelete. Também, coisa que eu tinha aprendido com mamãe. Eu fiz uma sopa de capelete. Eu tomei aquela sopinha de capelete gostosa, quentinha. Pensando no Ravi, eu não parava de pensar nele. Se ele estivesse ali, ele adorava aquela sopa. Mas de maneira inexplicável, numa noite que eu achei que eu não ia conseguir dormir, me bateu um sono, uma coisa tão forte. Mas foi um sono tão forte que aquele sono tomou conta da minha pessoa, tomou conta de mim. Nossa, as pálpebras começaram a pesar. Eu mal lavei o único prato que eu tinha usado, o único prato para sopa e a colher. Eu mal lavei, coloquei no escorredor. Falei, eu vou dormir. Aquelas pálpebras pesadíssimas. Me deitei e dormi. E aconteceu comigo a coisa mais impressionante do mundo. Ali mesmo no ambiente do meu quarto, eu consciente de que dormia, preste atenção nesse tipo de sonho. Eu vou descrever nos detalhes. Me deitei, ali mesmo no ambiente do quarto, eu consciente de que dormia, eis que de repente, não era no outro lugar, era ali no meu quarto, eis que de repente, Ravi, o meu filho, ele entra pelo meu quarto, ele vem e se senta na lateral da cama, na cama que eu estou. Eu já tinha visto ele fazer isso, mas eu ainda dormia. Observa só o sonho. Aí ele vem delicadamente com a mão e ele coloca a mão em mim e diz assim, acorda, mamãe. Era o jeito dele fazer. Acorda, mamãe. E eu despertei, acordei. Oi, Ravi. Ravi, filho, que bom você aqui. Você saiu do hospital? Então eu lembrava de tudo. Não é que um sonho que eu tivesse perdido a noção do que estava acontecendo, não. Eu me lembrava de absolutamente tudo. Tanto que eu perguntei para ele, filho, você saiu do hospital? Mãe, escuta. Olha, a senhora pediu para eu falar com a senhora, né? Aí eu lembrei que eu tinha pedido para ele vir falar comigo sobre a doação de órgãos. Ah, sim, eu falei para você vir falar comigo. Só que eu tenho uma coisa muito importante, mais importante para dizer para a senhora, mãe.
O que é, filho? Mãe, eu tenho um filho. Não entendi. É o que a senhora está ouvindo, mãe. Ó, eu tenho um filho. Filho? Tenho um filho. A senhora precisa saber disso. Antes de qualquer coisa, precisa saber disso. Mas um filho, eu acho que você está confundindo. Eu me lembrei do filho que Jane, a que tinha sido namorada dele, no 3º mês de gestação, teve a interrupção da gravidez. Eu me lembrei. Então eu tentei corrigir o meu filho. Era um sonho, mas do qual eu tinha total consciência de tudo que estava acontecendo. Então eu tentei corrigir o meu filho. Falei, filho, você está confundindo. Você teve, sim, com a Jane, um filho que, quando eu estava falando que, para explicar para ele o que havia acontecido, ele me interrompeu, assim, colocando o dedo indicador perto da minha boca, mas não tocou a minha boca. Mas sabe quando a pessoa faz assim, com o dedo indicador, tipo, pera, mãe, deixa eu falar. Mãe, eu tenho um filho. E a senhora precisa saber e me ajudar. Aí eu entendi que era outro filho. E eu fiz a pergunta para ele, mas ajudar como? Valo Verde, mãe. Valo Verde era o lugarejo, a cidade. Não era uma cidade porque não era um município, mas Valo Verde era um lugarejo onde ele frequentava com a moto. Era de lá que ele estava voltando quando sofreram o lamentável acidente. Valo Verde. Quando eu ouvi a palavra Valo Verde, eu olhei para ele e repeti. Entendi. Valo Verde. E aí? Ele abre um sorriso. Ele não fala mais. Ele abre um sorriso e tal qual ele havia aparecido para mim dentro daquele quarto. Aquilo vai... A imagem dele vai se desfazendo, se decompondo, se desfazendo, até que vira uma fumaça e se perde no ar. E quando aquela imagem se desfez, virou fumaça e se perdeu no ar, eis que dentro do quarto, então, eu acordo. Acordei. Não assustada, mas extremamente pensativa e preocupada com tudo que tinha acontecido. Eu havia pedido um sinal do meu filho, sim, eu havia pedido um sinal do meu filho, mas para que ele me avisasse a respeito da doação de órgãos. Ele veio falar de filho. Eu levantei, tomei uma água, e enquanto eu estava tomando água, eu pensei no pior. Falei, comigo mesmo, Marieta, seu filho morreu. Eu pensei, Marieta, seu filho morreu. Foi por isso que você teve... Isso não foi um sonho, foi uma visão. Ele morreu. E foi com muito medo que eu peguei o telefone para ligar no hospital. Não era o horário da Exaltina, mas eu tinha feito amizade com outros enfermeiros e enfermeiras. Na recepção eu já estava conhecida. Eu falei, vou ligar, mas com a mão trêmula, porque me bateu uma certeza de que meu filho estava morto. Eu peguei e liguei. E quando a pessoa na recepção do hospital me atendeu, falei, agora é a hora. Eu vou me identificar, a pessoa já vai dizer, quer ver? Oi, Solange,
É a Marieta, a mãe do Ravi. O que aconteceu? Essa era a pergunta. Porque eu passei para a moça da recepção como se eu já soubesse. O que aconteceu? Tipo, o que aconteceu com o Ravi? O que está acontecendo com ele? E ela, a Solange, que eu saiba, nada, tá tudo normal. Espera um pouquinho, dona Marieta, a senhora não está conseguindo dormir? Coitada. São 3 horas da manhã. Aí foi que eu fiquei sabendo o horário. São 3 horas da manhã. Só um minuto, eu vou falar com o pessoal da UTI e já falo para a senhora. De certa forma eu senti um alívio. Graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Quer dizer, ainda não tenho certeza absoluta. Mas quando a notícia é ruim assim, ela se espalha numa velocidade muito grande. Daí a pouquinho, eu que fiquei aguardando no aparelho, eu até consegui escutar a Solange falando com o pessoal lá da enfermagem. Alfredo, a dona Marieta quer saber do Ravi. Escutei ainda ela falando. Obviamente que eu não ouvi o que o Alfredo falava para ela, o enfermeiro. Mas ela retoma o telefone e me informa. Tá estável. A senhora esteve aqui hoje? Tive. Tá estável. Obrigado, Solange. Desliguei o telefone e me coloquei a pensar. Meu filho Ravi. Eu pedi para ele me dar um sinal sobre doação de órgãos. Tive a visão, porque foi um sonho, mas foi uma visão, esperando que ele viesse me explicar sobre isso. Mas ele veio me falar que ele tem um filho. Como um filho? Ele nunca foi de esconder absolutamente nada de mim. Eu sempre fui uma mãe participante da vida dele, sei tudo, ou pelo menos eu acreditava que soubesse tudo. Um filho. Valo Verde. Então, o que eu entendi era, se ele tinha de fato esse filho, tinha tudo a ver com o Valo Verde, o lugarejo que ele está visitando já há tempos. Conheceu alguém lá. E eu enfiei na cabeça em plena 3h15 da manhã. Eu vou lá. Eu vou pesquisar. Eu vou pedir uma ajuda para alguém, mas eu vou pesquisar sobre isso. Eu vou levar isso muito a sério. Meu filho não teria aparecido para mim num sonho. Meu filho não teria vindo conversar comigo se em tudo isso não tivesse um fundo de verdade. E foi assim, meu amigo, que eu concluí a escrita da primeira parte da minha história. Eu convido a todos do canal, a todos que estão acompanhando pelo rádio, que ouçam e vivam comigo as emoções da segunda parte dessa história fantástica, incrível, cheia de surpresas e de emoções, e também cheia de mistérios, por que não dizer. Não perca a segunda parte da nossa história.